ao nosso canal chamado Literatura com Amigos, onde hoje vamos falar de um livro escrito no século XX, muito polêmico e comentado até os dias de hoje. E esse livro é? Tem que buscar o livro, porque ele tá... Ai! Pega, Lúcia! Aqui. Pera. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Como é que fala o nome dele? Orwell. Como é que fala? Orwell. Tá bom. Mas antes de mais nada, antes de começarmos a contar sobre o livro e sobre o autor... Tá bom? Roda a vinheta, produção! George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, que nasceu em 1903 na Índia, frequentou colégios bem tradicionais da Inglaterra, trabalhou em uma fábrica em Paris e já em Londres ele trabalhou como um professor em uma escola primária. Em uma escola primária. Foi um dos escritores mais influentes da época e ele ficou descontente com o comunismo e assim ele publicou resenhas políticas, que atualmente é uma das suas melhores obras. Mais conhecidas. Tanto faz. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays. Como Inside the Whale e Revolução dos Bichos, que a gente vai falar daqui a pouco. E infelizmente Orwell morreu de tuberculose em 1950. Então tá, agora que você já conhece um pouco sobre o autor, vamos falar desse livro maravilhoso, bonitinho, meu coração. Então tá, o livro começa quando Jones, o granjeiro da Granja do Solar, chega em casa, sabe? Glup glup. E esquece de fechar as portas da granja. Como Jones é no granjeiro, os animais têm uma péssima vida. Isso pode apresentar ao governo de Nicolau II, que também fazia as mesmas coisas que o povo russo, né? Logo então, os animais se reúnem para ouvir um sonho que o porco Major teve. Major pode representar os ideais de Marx, um filósofo, e seus fundamentos socialistas. Então o Major vai e implanta na cabeça dos bichos um ideal de liberdade e igualdade, proporcionando uma ideia de revolução dos bichos. Então, vários animais chegam na granja, e cada um pode representar uma parte da sociedade russa. Por exemplo, Sansão e a Quitéria, dois cavalos que podiam representar os trabalhadores e o povo russo, assim como os trabalhadores da granja. Depois tinha o burrinho Benjamin, que ele não era muito a favor do governo e tal, mas ele ficava quieto na dele, deixava só assim, bem na vibe. Então depois tinha Mimosa, uma égua, opa, que sempre andava com uma fitinha vermelha no cabelo. Top das top. Pensamentos capitalistas que existiam na época. O Garganta representava todas as propagandas políticas que ocorriam, o poder de persuasão e tudo isso. Tirava das situações ruins e fazia assim, ó, virou coisa boa. Não, se vocês são enganados, e pá, e pá. E o povo ficava quietinho. Assim como acontecia no governo de Stalin. Mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente, vocês já vão entender. Aí tinha Napoleão, que representava Stalin, e Bola de Neve, que representava Trotsky. E olha, tinha muita briga entre eles. Logo em seguida, Major morre, e os animais começam a pensar em tudo que ele tinha dito e resolvem criar uma revolução. Então os animais vão e acabam expulsando Jones da granja. Isso pode representar a abolição do capitalismo e o implantamento, tá certo essa palavra? E a implantação de um pensamento comunista. Então o nome da granja é mudada para Granja dos Bichos, de Granja do Solar para Granja dos Bichos. Bola de Neve e Napoleão começam como se fosse uma liderança da granja, por serem os mais inteligentes e tal. Por serem os mais inteligentes. Ponto. E para proporcionar uma igualdade entre os animais, eles criam os 7 mandamentos do animalismo, que são... Mas como muitos animais são ignorantes, eles não conseguem passar da letra D. D. Por quê? Na câmera fica D. Anyway, aí começaram a surgir boatos lá de fora da granja sobre o que tinha acontecido, sobre a revolução. E os granjeiros ficaram muito preocupados que seus animais acabariam fazendo o mesmo. Aí, esses homens começam a falar mal da granja. Eles resolvem ajudar o Jones, lembra do Jones? A tentar recuperar a sua granja. Apesar disso, os animais conseguem se defender do ataque dos humanos. A batalha ficou conhecida como a Batalha de Estábulo, que pode representar a Guerra Civil Russa, onde tentaram derrubar o governo
russo da época. Tá certo? O governo soviético. Desculpa aí. Durante as reuniões de celeiro que aconteciam no domingo, sempre havia muita intriga entre Bola de Neve e Napoleão. Eles nunca concordavam em nada. Começou a causar uma rivalidade muito grande. Então, propõe a ideia de um moinho para facilitar a vida dos animais e proporcionar mais conforto a eles. Porém, Napoleão tipo, não. Nada, no. Então Napoleão fala assim, deu um basta, não quero mais Bola de Neve aqui. E chama os cães que ele estava treinando secretamente, tipo assim, bem sorrateiramente, para expulsar a Bola de Neve da granja na base da força. Os cães podem representar a polícia. Os cães podem representar a polícia russa. Saiu. E todas essas ocasiões podem representar a rivalidade que ocorria entre Stalin e Trotsky. Então, eles começam a construção do moinho. E é um trabalho extremo, muito cansativo, que também pode representar a maneira como o povo russo trabalhava de forma extrema durante aquela época. Também podemos ver a desigualdade que ocorria no trabalho, onde alguns animais nem trabalhavam e outros trabalhavam demais, como por exemplo Sansão. Napoleão, que já estava exercendo um governo mais totalitarista, começa a fazer comércio com os humanos. E logo em seguida ele muda uma lei. Os porcos vão na casa e eles dormem em camas. Isso é contra uma das leis. Então, ao invés de não poder dormir em camas, eles não podem dormir em camas com lençóis. Inteligente esse porco, astuto. E o Garganta tem um jeito de deixar os animais bem calmos sobre isso. Tipo, beleza, a lei sempre foi isso, nada mudou, sempre foi daquele jeito. E isso representa a maneira como Stalin escondia vários problemas do governo. Ele escondia todas as atrocidades que aconteciam no governo dele. Num belo dia, vem um vento, assim, ó, e derrubou o moinho. Caiu. E o que faz Napoleão, aquele porquinho muito inteligente, vai lá e culpa o Bola de Neve. Depois os bichos começam a passar fome, falta ração. Mas para o povo de fora, pensar ao contrário, né? Porque aquela granja é perfeita, nada tem errado. Napoleão conversa com um humano chamado Whymper e fala aí, parça, faz um favorzinho pra mim, espalha que tá tudo certo na granja. E é o que acontece. Certo dia, Bola de Neve é visto andando pela granja. E Napoleão manda todos aqueles que tiveram contato com ele se confessarem. E aí, quando se confessam, ele mata todo mundo. Assim como Stalin fazia na época de seu governo com aqueles que eram de oposição. Ele fazia eles confessarem, então os matava, alegando que eles fossem traidores. Mas lembra que nenhum animal podia matar outro animal. Tava na lei, mandamento. Napoleão faz o quê? Vai de novo, muda outra lei e fala que agora nenhum animal pode matar outro animal sem motivo. Aí começa a rolar uns problemas no comércio e os homens ficam mais estressados. Aí eles vão lá, se reúnem num grupinho, entram na granja e tascam-lhe dinamite no moinho e adivinha? Explodiu. Infelizmente, muitos animais acabam feridos e alguns até mortos. Mas, apesar de tudo isso, os animais conseguem se defender. Certo dia, os porcos entram na casa e encontram uma bela garrafa de quê? De whisky. E olha, tudo pra dentro. E Napoleão bebeu um pouquinho além da conta e no outro dia tá passando mal. Então, ele declara que o consumo de álcool seria ilegal. Mas vai passando o dia, dor de cabeça vai indo embora. Vinho, ele começa a estudar sobre a cevada e pá. E Napoleão fala, posso viver com isso. E o que acontece com a lei? Muda de novo. Ao invés de não poder beber, não podem beber em excesso. Gravemente ferido da explosão do moinho, Sansão acaba adoecendo. E Napoleão fala que vai levar ele pro veterinário. Mentira! Momento Emerick. Ele chama um carniceiro. E os animais, na hora que vem aquela carroça, ficam, meu Deus, Sansão, colega, parça, vamos te tirar daí. E eles vão lá e tentam, mas não conseguem, porque o Sansão tava muito fraco e ele não conseguiu sair da carroça. E Garganta, muito astuto como sempre, convence os animais que não, era uma carroça nova, só não tinha tido tempo de pintar. Sansão tava bem, tava indo pro veterinário. Outra mentira! Emerick parte 2. Infelizmente, Sansão acaba morrendo. No livro, muitos e muitos anos se passam e os animais envelhecem, vários morrem
E muito pouquinho se lembram de como era a vida, sabe? Mas a revolução. E finalmente, depois de todo aquele tempo, daquele trabalho, daquele sofrimento, adivinha? Um aí ficou pronto. Mas era pro bem dos animais? Era pro Napoleão fazer cevada. Representando a modo como era o governo de Stalin, a granja e os porcos ficam ó, cheios da grana. E o povo, que seria o resto dos animais, fica o quê? Na miséria. Belo dia, são vistos Napoleão e outros porquinhos andando sobre 2 patinhas. E os animais estavam ficando bravos, né? Nossa, que desigualdade toda é essa? E lembra que eu falei antes? 4 patas é amigo, 2 patas é inimigo. Interessante. Mas eles ouviram os 7 mandamentos do animalismo. E lá está dizendo: todos os bichos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. E cada vez mais os porcos estão se parecendo com os humanos. Tanto é que em um certo dia, os porcos chamam outros granjeiros para dar uma passada lá na granja. E quando eles entram na casa, os porcos estão completamente vestidos como humanos, andando em 2 patas. E os animais ficam tipo, putz, não sei dizer quem é porco e quem é humano. E tá aí a crítica do Orwell. Os animais fizeram de tudo para tirar o governo que eles acabaram se tornando depois. Eles eram tudo aquilo que eles criticavam. Assim fazendo a crítica do governo de Stalin, que pegou todos os ideais do comunismo e completamente modificou. E pra você, meu caro, que tá pensando, nossa, Orwell, capitalista. Não! Orwell era completamente a favor do comunismo. Só que nesse livro ele não tá criticando, nossa, comunismo. Não, ele tá criticando a maneira como Stalin se pôs frente a esse governo comunista. Essa é a grande crítica de Orwell nesse livro. Que é um livro que faz a gente pensar muito, né? Então tá, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Compartilhem os vídeos com seus amigos. Quem sabe alguém não leu o livro e precisa pra prova. A professora Jana, eu li. Juro que eu li. Ela não leu. Não, pera, eu li sim. Não leu, não. Mas enfim, muito obrigada por terem assistido. Espero que tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau.